Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Sexta-feira, 6h32, começou. Está começando mais um fim de expediente diretamente de São Paulo. Vamos bater um papo sobre os principais assuntos da semana, falar de filmes, de série, de música, de esportes. E falaremos também sobre o assunto que dominará o país a partir de amanhã. Porque amanhã praticamente faltarão 2 meses para a eleição, né? Então precisamos começar a tratar desse assunto. E para isso trouxemos um antigo convidado, já esteve aqui conosco, foi ótimo, você conhece. Se é que você não teve aula com ele, porque todo mundo teve aula com ele. Estamos falando de Fernando Abrúcio, colunista, professor, comentarista. Está vivendo uma espécie de Natal. Esse pessoal que trabalha com política, agora é o Natal deles, como é para você, contador, o mês de abril e maio, né? E estamos atrás de Zé Godoy, por aí. Zé está por aí já? Tô por aqui, tá? Tá por aí? Boa noite. Beleza. Então, enquanto a gente procura Dan em algum multiverso, Zé, vou pedir para você dar o serviço do evento da semana que vem. Fim de expediente em Curitiba, semana que vem, vai ser nas Ruínas de São Francisco. Eu não sei o que é, mas o nome é bonito. E todo mundo está convidado, é só aparecer lá, vai ser por ordem de chegada. E você é o curador dos convidados, né? Pois é, a gente vai ter o prazer de voltar a Curitiba. Acho que a gente esteve lá há 2 anos, se não me engano, né? Uma Curitiba quente a gente pegou, acho que a gente foi em março, né, quando acho que era aniversário da cidade. Estamos voltando agora para um festival literário que tem lá, né, com convidados aí pela CBN de lá, a Secretaria da Cultura da cidade. A gente tem 2 convidados já confirmadíssimos e talvez um tapete vermelho ali para um convidado também recorrente desse programa, que é o Inácio Loyola, que está aqui com um documentário rolando, contando a história dele. Eu acho que vai estar com a gente lá também, mas confirmadíssimo a gente tem o Dinei Silvestre, jornalista, escritor, e a Marta Batalha, que é um dos grandes fenômenos da literatura brasileira dos últimos anos, virou filme. Ela tem uma história bacana, vivendo nos Estados Unidos, conhece muito bem essas dinâmicas do mercado editorial americano. Acho que dá para fazer esse comparativo entre um mercado hiperprofissionalizado como nos Estados Unidos e o Brasil, né, que está se profissionalizando muito, está num momento muito interessante do ponto de vista literário. Eu acho que vai ser muito interessante a conversa que a gente vai ter. E o evento vai ser espetacular. A lista de convidados lá de presentes, né, no evento é impressionante. Tem Walter Ugumãe, tem gente para burro ali, né? Então vale a pena. Para o ouvinte do Fim de Expediente é só aparecer lá um pouco antes das 6h30, retirar o ingresso e entrar. Essas foram as instruções que eu recebi. Dan Stubach, que está em algum multiverso, um dos homens mais odiados desse país. As pessoas está atrapalhando muito os negócios do Grupo Fim de Expediente, esse ódio que o país está direcionando a ele. Mas você está aí em algum multiverso? Não. Eu tenho informações que ele está entre cenas. Entendi, então não temos. Então é isso, então vamos começar aqui para nós. Vou dar um caminho aqui, fimdeexpediente@cbn.com.br, pelo Twitter @fdcbn. Vamos falar sobre política, sobre eleição, então pode desafogar aqui suas dúvidas, suas questões. E um dos dilemas aqui, Zé, que eu vou pôr aqui para o ouvinte dar sugestões, porque tem uma campanha que vive um drama, né? Um drama que é quem vai ser o vice do Flávio, né? O Flávio, a princípio, só não chamou a gente ainda para ser vice, mas chamou todo mundo disse não. O prazo está se esgotando, a gente quer que você, ouvinte, dê uma sugestão aqui para a gente encaminhar para a campanha do Flávio quem pode ser o vice dele, né? Porque ele tem que ter vice, né? Então a gente pode começar pedindo para os ouvintes isso e perguntas para o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo, como tá? Tudo bem. Tá vivendo o Natal do cientista político, né? Agora todo mundo chamando, quer saber o que acha, o que tá acontecendo. Trabalha-se mais essa época, imagino.
Eu trabalho bastante também com políticas públicas, então eu faço muitas pesquisas, consultorias no Brasil, fora do Brasil, sobretudo com política educacional, mas na época das eleições, de fato, a demanda aumenta. E eu não tô brincando, pelo menos umas 10 pessoas mandaram, a gente postou lá nos Instagrams que você viria, umas 10 pessoas falaram, ele é meu professor, foi meu professor, tive aula com ele. Você deve ter sido um bom professor ou querido, porque para as pessoas se manifestarem, né, elas devem ter gostado de ter aula com você. Mas sabe que uma vez eu encontrei num restaurante um aluno que fui conversar com ele e tal, e ele tinha tirado 0 comigo numa disciplina, tinha reprovado, mas depois fez de novo e passou. Conversamos e tal, e ele tinha se transformado em empresário, jogador de futebol, tinha vendido um grande jogador naquela época. E aí, aí eu fui voltar, tava com amigos ali conversando, e quando terminou e eu fui pagar a conta, falaram, não precisa. Aquele cara que estava naquela mesa, o meu aluno, pagou para você a conta. Pô. Mesmo com 0, você vê Olha só, hein? Se com 0 tá pagando a conta, imagino que viria com 8, hein? Zé, quer começar a bola tua? Fernando está conosco. Oi, Abruzzo, boa noite, prazer falar contigo. Bom, primeiro agradecer, né, porque eu sei que você estava em outro evento aí, não é fácil sair de São Paulo, se deslocar nesse horário, obrigado por ter atendido o nosso convite, foi meio em cima. Eu queria fazer uma pergunta, acho que muita gente está se fazendo nos últimos 10 anos, né? Você acha que a gente vai continuar nesse semipresidencialismo, né? Se é que você concorda com esse termo, né? Essa ideia desse congresso super forte, né, assim, hipertrofiado, né? E que, de certa forma, tem cada vez mais emparedado os presidentes, independente de quem sejam. Você acha que a gente vai continuar depois dessa eleição nessa mesma dinâmica? Ou a gente tem alguma possibilidade de alterar essa relação entre os poderes? Minha impressão, Zé, é que o ápice desse modelo eu não chamaria de semipresidencialismo, porque o Congresso não é responsável, né? Nos países que os semipresidenciais, como a França ou Portugal, o Congresso é responsável no sentido de que, se as políticas não derem certo, chamam-se novas eleições. Os nossos congressistas não passam por isso. Eu diria que chegou ao ápice desse modelo de enorme força do Congresso, e a tendência, não de uma vez só, mas nos próximos anos, que algumas dessas características percam força. Vou lembrar o exemplo das emendas parlamentares. Eu acho que chegou a um ponto muito alto de tamanho, 60 bilhões mais ou menos, muito pouca transparência, mas há processos gigantescos nas mãos do ministro Flávio Dino, e isto vai aparecer. E isso começa a ter um efeito, digamos, quando eu falo que chegou ao ápice, acho que já não cresce mais esse poder, e pouco a pouco ele vai ser questionado. Não acho que vai terminar de uma vez só, mas ele vai ter muitas dificuldades de se manter, até porque alguns dos líderes desse modelo, além da questão das emendas, estão tendo dificuldades com o escândalo do Banco Master, né, Zé? Eu acho que eu estou falando aqui do presidente do Senado, do senador Ciro Nogueira, e há o caso do deputado Arthur Lira, que é candidato ao Senado em Alagoas, que tem grandes chances de não ganhar a eleição ao Senado, não voltar ao Congresso Nacional. Portanto, eu acho que chegou-se ao ápice, mas a mudança vai ser uma mudança gradual e ninguém sabe ainda qual é a fórmula dessa mudança. Eu acho que essa é a questão, Zé. Quem for eleito vai ter que construir uma fórmula que faça uma transição, uma mudança nesse tamanho, na forma como as emendas são feitas e, na verdade, descoladas das políticas públicas. Acho que isso é pior até do que o tamanho das emendas. Elas, hoje, por exemplo, financiam obras sem nenhuma relação com o conjunto do desenvolvimento do país, financiam gastos correntes da saúde, isso não faz o menor sentido. E acho que, portanto, o próximo governo vai ter condições de começar a mudar. O Brasil é um país sempre assim, né? Lembrar que a escravidão demorou 20 anos para acabar desde o primeiro ato do imperador. Você acha que pode haver essa mudança independentemente de quem for eleito? Porque uma das coisas que tem incomodado muito as pessoas também é essa história das relações com o STF, né? O STF sozinho, o STF é chamado a decidir absolutamente tudo nesse país. Tem gente que acha que ele participa demais de outras coisas. Mas a gente tem um pouco de dúvida como é que vai se encaminhando isso, né? Porque também parece estar fora do lugar os poderes, todos eles, né? Sim. Eu acho que, aí, aproveitando o que falei do Congresso, da pergunta do Zé, eu acho que o STF também chegou ao ápice de um certo tipo de poder. Não vai mudar tudo de uma vez só, mas
por exemplo, o processo de seleção dos ministros, a ideia de mandato ou de idade, eu acho que isso tem grande chance de ser aprovado nos primeiros 2 anos do próximo presidente. E isso tem um efeito de médio e longo prazo. O crescimento das decisões colegiadas já começou a ocorrer, na verdade. Então, isso já tem crescido, mas acho que isso pode se fortalecer ainda mais. Na verdade, hoje são as 2 turmas que estão governando o STF, já não é cada ministro toma a sua decisão, isso mudou bastante. Reclamava-se muito do sistema de sorteio do STF, e ontem, quando se sorteou o ministro André Mendonça para o caso referente ao Lulinha, o filho do presidente Lula, mostra-se que não é bem assim a reclamação. Agora, tem que lembrar que se o exagero do poder do Congresso teve a ver com com Eduardo Cunha e um grupo de parlamentares que perceberam no enfraquecimento do governo Dilma uma oportunidade para aumentar seu poder, perceberam que o governo Temer era muito frágil, que o governo Bolsonaro não procurou fazer uma maioria legislativa, então eles, na verdade, fizeram uma chantagem enorme, porque Bolsonaro poderia ter sofrido um processo de impeachment em meio à Covid e deu o cofre, boa parte do cofre para os parlamentares. No caso Supremo, o crescimento do poder vem desde um mensalão, mas o auge se dá com o governo Bolsonaro também, e com a tentativa de defesa da democracia, e o Supremo foi muito importante nisso, mas também, ao mesmo tempo, estendeu seus poderes para além da conta. Eu acho que o auge desse poder já foi. Basta ver. Eu acho que se tivesse ainda para crescer alguma coisa, o ministro Alexandre de Moraes, nesse ano, teria tomado decisões muito mais pesadas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não ter tomado, e não estou dizendo que deveria ter tomado, mas não ter tomado mostra claramente que uma autocontenção vai se constituir gradualmente e haverá negociações envolvendo Congresso, Supremo, eu até diria o próprio Poder Judiciário, porque uma das pautas para o próximo governo é aquilo que a gente chama de penduricalhos, né? Que são os salários acima do teto salarial definido pela Constituição, pela emenda 19. Então, acho que essas coisas vão começar a acontecer, mas o grau de velocidade e a forma como isso vai ser feita depende muito da liderança do próximo presidente da República. É aí que complica, né? É aí que a gente sempre volta. Ô Zé, a pior coisa que tem pro brasileiro é quando a gente percebe que só depende da gente. Aí quando depende da gente é que tá complicando, né? Porque tá difícil, né? A gente, não sei, você tá animado para essa eleição em termos de avanço, assim? Eu acho que as pessoas estão falando cada vez mais de política por diversas razões, mas eu sempre tendo a achar que isso é uma boa notícia pra gente. Mas quando você olha quem é líder de pesquisa nos estados, algumas coisas para senador, eu falo, cara, a gente ainda tá preso, algumas pessoas ainda estão acreditando. A gente está andando para frente? É sempre a tese do copo meio cheio ou meio vazio. Acho que o Brasil teve muitos avanços depois de 88. A sociedade brasileira era muito mais desigual. 40% das crianças de 7 a 14 anos não estavam na escola. O sistema de saúde não existia para metade da população. A inflação, as pessoas não lembram, né? Talvez o Zé, que tem uma idade comigo aqui, como era no Brasil, assim... A inflação era brutal até o plano real, né? Assim, é muito assustador. Então nós tivemos vários avanços, mas tivemos problemas, e ainda temos. Mas olhando para o período atual, acho que, por exemplo, há um crescimento muito grande de candidatas mulheres para o Senado em vários estados. Acho que isso é um avanço importante num país em que a violência contra a mulher é gigantesca. Acho isso um grande avanço. Acho que nós estamos terminando como se fosse um ciclo da política brasileira. Não creio que se Flávio Bolsonaro perder, creio que não o movimento mais conservador, mas o bolsonarismo liderado por Bolsonaro vai se enfraquecer muito, e acho que grupos mais de direita e de centro-direita vão tentar se recompor depois de terem sido presos pelo Bolsonaro, sequestrados pelo Bolsonaro. Alguns, inclusive, têm síndrome de Estocolmo, gostam de ser sequestrados. Sim. E do outro lado, se Lula ganhar, é o último mandato dele, é um fim de um ciclo que vai obrigar a muita gente se mexer, eu diria, do centro para a esquerda também, né? Porque ou da esquerda para o centro, né? Mas assim, estão com o Lula desde candidatos à esquerda até Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então, assim, há um surgimento de novos nomes pelo país que vão tomar conta da política brasileira. A geração que fez a redemocratização tem
Estou falando de Fernando Henrique, Ulisses, Lula. Tem grandes méritos em várias coisas que fizeram. Mas tem coisas que eles não conseguiram fazer, vamos ser honestos. E essas coisas vão caber para a próxima geração. A coisa que me deixa mais otimista, Deco, nessa eleição é que o espírito de antissistema, que foi gigantesco em 2016, 2018, 2020, enfraqueceu um pouco em 2022, mas ainda era forte, perdeu fôlego. Porque o antissistema é não resolver o problema. Dizer, tá tudo errado, vamos chegar lá, vamos acabar com o Centrão simplesmente, e se não der para acabar, a gente chama os militares e eles tomam poder. Essas coisas se enfraqueceram. Hoje a gente vê nas pesquisas de opinião... Você acha que enfraqueceram porque eles não foram adiante ou porque se percebeu que não dá para se resolver assim no grito? Eu acho que porque se percebeu que não dá para resolver assim no grito, se percebeu também que é preciso ter um grau maior de moderação. Nós vivemos um paradoxo nessa eleição. Ela é o extremo da polarização, mas quando você destrincha as pesquisas qualitativas de opinião, cada vez mais pessoas cansadas com a polarização. E ela é o extremo da polarização porque, de um lado, Lula é o presidente. Quem é presidente é candidato à reeleição em qualquer país presidencialista. Até o Biden tentou ser, já não estando mais quase entre nós neste mundo, digamos, psicologicamente falando. E tem um grupo muito forte, tem um conjunto de políticas públicas, de coalizões muito fortes. E do outro lado, o bolsonarismo, na verdade, passou o pé em todos aqueles que poderiam ser candidatos, porque tinha ainda um recall muito forte, tinha, digamos, como se fosse a continuidade de um movimento que estava acabando, mas ainda não tinha acabado. E criaram, para usar a linguagem dos economistas, uma barreira de entrada, né? Com eles chegam próximo a 70%, os outros têm medo de entrar e não conseguem entrar. Mas essa polarização, as pessoas estão cada vez mais cansadas dela. Estão exaustos, né? A gente está vivendo isso há muito tempo, né? Que não se discute muito o fato e sim quem fez, né? Mas eu acho que a sociedade brasileira quis a polarização forte, pelo menos durante 2 eleições presidenciais, não é pouca coisa. Talvez até em 2014, 2013, tenha começado essa sensação. Acho que agora as pessoas querem uma outra coisa. O problema é quem inventa essa outra coisa, quem é o novo. O novo não será mais Lula. Se ganhar a eleição, termina um 4º mandato e vai descansar com Dona Janja. Não será Bolsonaro, porque se ganhar a eleição, eu acho que é mais complicado, porque haverá uma guerra interna no bolsonarismo. A guerra deles não vai terminar bem, digamos assim, a família, né? Mas, de todo modo, termina essa fase da política brasileira e outros vão ter que substituir. E tem gente na esquerda, no centro, na direita, tentando, digamos, ter uma ideia nova do que vai ser a política nos próximos anos. E por isso eu não acho que está tão ruim, não. Tem gente aparecendo em vários estados do Brasil. Eu acho que tem muita gente interessante no Brasil, pessoalmente, né? Acho que tem muita gente interessante, muita gente melhor do que os 2 candidatos principais a presidente. Eu fico feliz de você falar que acho que daqui a 4 anos estaremos melhores e penso que, não precisávamos esperar 4 anos, podia agora. Seria, né? muito difícil, porque o bolsonarismo evitou o crescimento de qualquer grupo, digamos, da direita brasileira, qualquer grupo. Sequestraram. Aquelas manifestações na Paulista em que eles obrigavam todos os líderes políticos a irem, digamos, mais do lado do centro para a direita, e quem não fosse seria cancelado na internet, era isto. E o lulismo é muito forte, Deco. O lulismo tem uma base popular grande, o PT não conseguiu se renovar ou se descolar do Lula e, portanto, ficou preso também a isto, e muitos grupos viram no Lula... É bom lembrar que a força do Lula nos últimos anos tem muito a ver com, por isso que a polarização, com o medo do bolsonarismo. Sim. Os eleitores hoje são mais temerosos de um governo Bolsonaro do que de um governo Lula. Essa é uma das forças do Lula. Só que se termina essa polarização, as pessoas vão procurar outras coisas. Então, acho que este cenário abre um espaço, não é garantido, nada na história é garantido, mas abre um espaço para mudança, para renovação de várias correntes políticas que nesse momento não... Vejam, o governador de São Paulo foi sequestrado pelo bolsonarismo, né? Passaram mesmo o pé nele e ele não conseguiu reagir. É quase como se ele tivesse assinado o pacto com Mefistófeles do Goethe, dizendo até o dia 31 de dezembro de 2026 você não pode se soltar de Bolsonaro.
Se ele ganha a eleição, é um candidato. Mas o que ficou pra gente é que ele não... Desculpa, Zé, eu quero passar a bola pra você, mas o que ficou pra gente foi que ele não quis, né? Seja lá por qual razão. Ele queria, mas é muito difícil para ele, dada a origem política dele, dada a história. Ele só foi eleito em 2022, vamos ser honestos. Claro. Isso é um fato, isso não é mentira. Sim. Não precisa você gostar ou não do Bolsonaro, isso é um fato. Sim. Então isso é um fato. E outros que vão surgindo agora, que tem uma renovação também, eu estou falando, por exemplo, o Rio de Janeiro foi um desastre nos últimos 8 anos, culpa do bolsonarismo, na verdade, e há uma ideia de renovação que um grupo, junto com o Eduardo Paes, representa, que é importante. Uhum. E poderia estar outros estados que estão tendo renovação e estão tendo uma ideia de que existe um mundo pós-polarização. Nesse sentido... Um governo 2027-2030 é quase como um governo de transição. E aí, fazendo ponte de novo com a pergunta do Zé, e aí ele pode começar parte daquilo que estava incomodando o Zé. Uhum. Eu acho que ele não termina tudo, mas ele vai começar a fazer algumas mudanças importantes no reequilíbrio dos poderes, como você falou aquela hora, Deco. E isso vai ser importante para o caminho do país. Acho que tem coisas do governo Lula na área de educação, de saúde, que são muito boas, mas que não deram tempo ainda de ter colheita, então quem vier próximo... Isso quem fala são os estados, governadores que não são petistas. Então, assim, isso pode continuar, mas é um processo de um governo de transição. E nesse sentido, por isso que é alvissareiro, porque sair da polarização significa criar um espaço aberto. É melhor ter um espaço aberto do que um espaço fechado, em que você não tem para onde correr. E eu acho que caminhamos para isso. A eleição ainda vai ser muito dura, muito briguenta, muito complicada por conta, digamos, da polarização que ainda existe. Há muitos episódios judiciais dessa eleição, portanto, a cada dia vamos descobrir uma coisa. Acho que as pessoas estão olhando para o Banco Massa. Assim, no Rio de Janeiro, o material que a Polícia Federal tem dá para 2 anos de matéria na CBN. Então, assim, tem muita coisa. Mas essa dor da crise também é boa, Deco, porque se a gente não abrir as portas do que ocorreu no Banco Master, do que ocorreu no Rio de Janeiro, onde quer que seja, a gente vai começar a continuar jogando para debaixo do tapete coisas que não deveriam estar escondidas. Zé? Ô, Abrúcio, né? O Rio, né? Eu moro no Rio, é um grande mistério, né? Porque apesar, né, do Paes ser um candidato realmente que eu acho que mostra pelo menos um novo rumo, né, num estado completamente perdido, a gente tem agora, nas últimas pesquisas, com um garotinho reaparecendo e pintando com 10% da intenção de voto, assim, o que é uma loucura, assim, né, considerando todo o histórico que a gente vive. Mas eu queria perguntar outra coisa. Você acha, eu concordo completamente com você, que eu acho que a gente está vivendo aí, não sei se é uma transição ou é o último ciclo, né, dessa polarização entre o Lula e o grupo dos Bolsonaros, mas para a próxima eleição de 2030, você acha que pode-se ter um candidato de centro efetivamente competitivo? Porque a polarização, ela destruiu o centro no Brasil. E a coisa que é mais maluca, a gente realmente abrindo as pesquisas, o brasileiro ele não é polarizado, ele não tem essa loucura pelo... A gente é de centro, né? A vida inteira já foi. Pois é, ninguém é assim. E você vê, o mesmo eleitor, ele é capaz de ter pautas da extrema direita e da extrema esquerda, assim. O brasileiro, ele tende ao centro, assim, claramente, assim, você vê isso nas intenções de voto. Mas a gente não consegue ter um candidato de centro que minimamente consiga agregar esse voto. Você acha que tem uma possibilidade de alguma liderança dominar esse espaço, ou esse espaço realmente está meio perdido na nossa disputa política? Eu acho que, primeiro, candidatos que, digamos, hoje são considerados mais à esquerda ou mais à direita, tirando o Bolsonaro e o Lula, tenderão ao centro em 2030, porque já tem um efeito moderação forte. Vou dar um exemplo a vocês. O eleitorado que tem caminhado mais ao centro no Brasil é o eleitorado do Nordeste. Imaginava-se, quando se olha as eleições ao Senado do Nordeste, os candidatos que se apresentam muito extremos lá estão indo muito mal, muito mal. E acho que esse é um movimento que é molecular, está indo em vários lugares. Segundo, eu sempre digo, né, tal como na economia, a demanda não define completamente a oferta, né? E em política mais ainda, o Schumpeter dizia isso, a oferta é muito importante. Então depende dos partidos se organizarem. E acho que o PSD, PSB, muita gente quer alguma coisa mais... É sempre difícil definir o centro, mas que seja, digamos, que tenha um vetor mais de centro em parte das propostas.
é o cansaço da polarização e da radicalização. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, eu acho que existe espaço para isso, mas eu reforçaria, Zé, que para ter essa via que você está falando, precisa começar logo cedo. E começar logo cedo não é o seguinte, assim, acabou a eleição, suponho, o Lula ganhou a eleição, eu sou oposição ao Lula. Não, se ele fizer coisas que eu concordo, eu voto a favor, se fizer coisas que eu não concordo, eu voto contra. O centro radical, eu te falo assim, tem que ter um centro radical, tem que ter um programa, não é que eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Não ser Bolsonaro nem Lula não define nada, Zé. Precisa ter um programa. E esse é um dos grandes problemas da política moderna. A boa parte da competição é eu não sou X, não sou Y. Mas o que importa é o que você vai fazer. É isso que conquista os corações dos eleitores. Porque, gostemos ou não, Lula e Bolsonaro dizem, de alguma maneira, o que vão fazer. O centro não diz o que vai fazer. Fica dizendo, não, mas eu não sou assim como Bolsonaro, não sou... E daí? Mas o que você vai fazer? Então, se eu fosse fazer um paralelo histórico, em boa medida, o período Fernando Henrique, que foi um governo mais de centro, digamos assim, tinha coisas mais à esquerda, tinha coisas mais à direita, para mostrar que a geometria é variável aí, mas que era um governo mais de centro, derivou de um projeto político, de gente que liderou, de ideias. Não nasceu porque os eleitores são de centro, nasceu porque aquelas pessoas se juntaram e falaram, vamos lá, podiam ter perdido, mas foram à frente. Quando você olha outros candidatos, digamos, que estão competindo hoje com o Bolsonaro mais do centro para a direita, eu acho que é um pouco vexaminoso o que aconteceu com eles nos últimos 4 anos. Se Bolsonaro dissesse a terra é plana, eles diziam a terra é plana. Quer dizer, muita gente do centro se eximiu do debate, dizendo, vou me casar com o antipetismo e ganho a eleição. Tá errado. Não é isso. Não é o antipetismo ou o antibolsonarismo. Qual é o teu projeto? Isso é o centro radical. E acho que isso tem espaço na política brasileira, embora, e termine aqui a tua resposta, boa parte do centro vai vir de lideranças, digamos, mais de centro-direita ou centro-esquerda. É um pouco isto, né? Ou seja, talvez a mutação aí venha de gente do PSD que vai procurar gente do PSB, ou gente do PT que vai ser mais, digamos, dentro do PT mais ao centro. E isso é que vai criar uma força de centro, ou, digamos, da forma mais precisa, vai criar uma agenda de centro radical. É isso que é o mais importante. Vamos pro Repórter CBN, intervalo, mas antes dar boa noite para o doutor Ademir, o homem mais odiado desse país, chegou a tempo de dar só um boa noite, depois a pergunta será sua, Dan Stubach. Você tá mudo. Opa, não, eu tô... Agora deu. Agora deu? Não, tá liberado aqui. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Estará aqui na volta do intervalo e do Repórter CBN, certo? Tá ótimo. Você vai estar? Sim, eu estarei agora o programa todo. Então, beleza. Então vamos para o Repórter CBN, intervalo, e na volta teremos mais Fernando Abruzzo e teremos Dan Stubach também. Na CBN, fim de expediente. I don't know you, but I want you all the more. Estamos de volta. Estamos ouvindo quem, Zé? É o Glenn Hansard. Uma perda muito triste dessa semana, tá? Com o grande músico irlandês. Ele estava ali no comecinho do Commitments, fazia parte ali dos Commitments. Depois ele faz essa música, né, num filme musical chamado Once. Essa música ganhou o Oscar de melhor canção. Depois o filme virou uma peça na Broadway que ganhou um monte de Tonys. E foi um sucesso enorme. E recentemente ele estava tocando com Ed Vedder, né, do Pearl Jam. Ele até vinha com Ed Vedder agora em novembro, para tocar em São Paulo. Morreu ontem em Dublin, depois de um show. É uma pena, assim, porque ele... Pra quem conhece Dublin, né, que acho que é a cidade mais musical do mundo, né? Eu acho que ele era parceiro do Ed Vedder em umas músicas, eu acho, né? Sim, eles estão juntos há bastante tempo, assim, 2 violões e vozes, né? Mas ele representava muito o que é Dublin, assim, esses músicos de rua, né? Aquela coisa de pub em pub, sempre tem alguém tocando. E ele era um cara incrível, com essa coisa meio de voz e violão, fazia canções lindas. E uma pena, morreu com 56 anos.
Tô tocando aí as músicas do Once ali, com o super musical que ele... com as músicas são dele. Né? Ó, estamos recebendo hoje Fernando Abruz, falando de política, de eleição, do que vem pela frente. Muita gente aqui mandando mensagem dizendo que está cansado, que está exausto, que é contra a polarização. Muita gente sugerindo a Argentina e o Vasco como vices do Flávio Bolsonaro. Provavelmente flamenguistas e brasileiros de maneira geral. Dan Stuba, que está entre nós, não o vejo. Tô assim. Então manda bala, Tá Dan. Estamos ouvindo você, não estamos te vendo. Bola sua, perguntas. Tá legal, daqui a pouco o pessoal aí acerta. Não, na verdade eu ia fazer uma pergunta, mas porque eu fiquei curioso com o teu comentário do Tarcísio, Bruce. Você falou que ele foi engolido, sacaneado. Tua palavra não foi sacaneado, tá? Essa é meu entendimento. Pela galera do Bolsonaro, só queria que explicasse melhor, porque de algum jeito todo mundo tinha expectativa que ele concorresse à presidência, ele na verdade nunca afirmou isso, né? Mas era um passo natural. É que você falou, e eu não sei se para o Teco, para o Zé já está entendido, mas para mim nunca ficou bem entendido essa desistência. Olha, eu acho que muita gente, digamos, no bolsonarismo ou no PL, articulou para que Tarcísio fosse candidato. O presidente do PL, o Valdemar, a Michele articulou, Ciro Nogueira, presidente do PP, articulou. Só se esqueceram de combinar com a família Bolsonaro. E o fato é que, por isso que é o ápice e o fim dessa organização da polarização, ainda boa parte da direita e da centro-direita tem medo do tamanho do bolsonarismo liderado pela família Bolsonaro. Uhum. E, portanto, o Tarcísio foi acreditando nisso, foi alimentando muitos grupos a partir disso, sabia que a palavra final era de Jair Bolsonaro, e que, portanto, o que ele definisse, ele não iria brigar agora, porque a eleição de Tarcísio, a primeira, se deveu a Jair Bolsonaro. Se vencer agora, a eleição vai se dever apenas a ele mesmo, governador. E, portanto, nesse sentido, ele imaginava que seria factível uma candidatura, por exemplo, ele e Michele Bolsonaro. Muita gente falou sobre isso. Muita gente falou dessa chapa, né? Que parecia realmente uma chapa forte, né? Mas os irmãos Flávio e Eduardo não só não gostam, digamos, da Michele, isso parece que é óbvio, mas além disso disseram ao pai que a família é família. O poder tem que ficar na família, e a família são eles três, mais o Carlos Bolsonaro, mas ele é tratado quase como um limítrofe. Então, café com leite. Mas são eles três. E na verdade, é importante também pensar que o Tarcísio ficou com um pé em cada canoa, ou seja, um pé na sua própria candidatura e um pé acreditando no Bolsonaro, e isso foi desastroso. Ele botou o chapeuzinho, né? Make America Great Again. Né? Para o estado de São Paulo, que tomou uma porrada com esse tarifaço, isso não foi uma boa notícia. Então ele ficou com um pé em cada lugar e ao mesmo tempo tentando construir essa candidatura. Chegou no final, Flávio e Eduardo falaram para o pai o que deveria ser. O pai está numa situação, digamos, difícil, e hoje a campanha de Bolsonaro, perguntam, vai mudar o marqueteiro, vai mudar o coordenador. Quem comanda a campanha de Flávio Bolsonaro chama-se Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos. Que é uma loucura, né? E ele acredita que ao final o Trump vai fazer alguma coisa, qualquer que seja ela, pode ser até um vendaval, para lembrar de ontem, no Brasil, São Paulo e no Rio, alguma coisa que vai levar à vitória do Flávio Bolsonaro. É suicida, mas ao mesmo tempo é ideológica, né? É um grupo que se reuniu, que tem várias partes do mundo, mas tem um trumpismo forte nas Américas, que acredita que a melhor forma é ganhar a eleição no voto ou na marra. Zé, bola tua, se eu tivesse preso ou meio que exilado, né? Ele não está exilado porque ele foi lá, mas ele não pode voltar, e eu estar solto ou poder voltar ao Brasil dependesse de uma eleição, eu iria com a minha melhor chapa, né? Eu não arriscaria isso à toa, né? É estranho, porque de um jeito ou de outro os dois estão tão mal, né? Não estão livres, não estão andando pelas ruas aqui do Brasil. Bola tua, Zé. Se você imaginar, né, Zé, antes de você perguntar, perdão, mas se você imaginar que caso o Tarcísio fosse eleito, o Bolsonaro seria solto, né? Solto, enfim, teria todas essas benesses, assim, de um presidente amigo. Era melhor, como o Teco está falando, arriscar numa possibilidade maior de ganhar do que ficar preso a essa questão familiar, né? A princípio. Racionalmente falando, né?
Mas a Muito família irracional. conta mais aqui. E mais do que isso, eles querem ter o controle total do poder. Eles não querem perder o controle do poder. E imaginam. E assim, o Bolsonaro sempre foi assim, no governo deles. Vamos lembrar, o número de amigos que viraram inimigos foi gigantesco no governo Bolsonaro. Então, é um tipo de autofagia que tem a ver com essa ideia de que quem manda é a família. E eles acreditam nisso. Mas para ter poder Não, e tem tem que um estar no trauma, poder né? também, né? Se você não tá no poder, não tem poder, né? Não, e Mas tem um trauma, eles acreditam perdão, que... tem um trauma do que fizeram com o Moro, né? O Moro era um herói, entre aspas, e eles trituraram o Moro depois. Então acho que o Tarcísio vendo isso e ficou talvez com algum receio, enfim. E também vai ter mais chance na próxima candidatura. Vai lá, Zé. Boa. Fabrúcio, você que é muito especulativo, você acha que essa influência americana de uma eleição, você não acha isso algo realmente ameaçador? Ou você vê nisso realmente um risco para essas eu eleições? acho que é perigoso, Zé. É perigoso porque isso pode envolver uso de redes sociais por conta das big techs. Isso pode gerar confusões na eleição, isso pode gerar violência. A eleição passada foi muito violenta, as pessoas se esquecem disso. E essa pode ter violência. Agora, por outro lado, como houve o tarifaço, como o Trump se tornou uma pessoa muito desagradável para o público brasileiro, que vai lembrar que ele roubou um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos, etc. Um pouco que o eleitorado básico não está discutindo isso, está pensando em coisa. Isso é o Trump, na verdade, né? A imagem dele é terrível no mundo todo hoje. Esses atos de tentar boicotar a eleição podem gerar o contrário, um voto mais forte no Lula. Os eleitores independentes, em geral, têm votado no Lula por conta daquilo que o Flávio Bolsonaro representa. E boa parte do que o Flávio Bolsonaro representa é essa imagem que o Milei ainda representou no último final de semana, de que é possível que os Estados Unidos e a Argentina façam uma intervenção no Brasil para definir o vencedor. Na metáfora futebolística, isso é ganhar no tapetão. Então, os eleitores não gostam disso. Aliás, essa ação do Milei É péssimo. foi péssima. As pesquisas mostraram que foi horrível para o Flávio Bolsonaro. Mas eles estão jogando esse jogo do desespero. É isso que eles estão jogando, eles acreditam nisso. Porque também, ao final, se o Flávio Bolsonaro não ganha, e é bem provável que ele seja condenado no caso Vorcaro, é sempre bom ter um green card garantido nos Estados Unidos, né, Zé? São os únicos, né, que conseguem green card hoje em dia, né? Ninguém consegue green card no mundo inteiro, só os dois, né? Ô Bruce, você acha que o brasileiro, de maneira geral, continua meio que desprezando esse voto para senador, para deputado estadual, deputado federal? Isso mudou um pouco? A gente percebeu que é importante o congressista lá? Você acha que a gente pode ter outra pergunta, algum avanço nessa coisa que eu acho meio bizarra, de no final das contas, me parece que o número é esse, acho que 10 ou 30 só deputados federais foram eleitos com o próprio voto, o resto é aquela confusão da legenda, da lista, ou seja, o cara não teve nem voto e foi eleito. Na verdade, separar senador de deputado. Senador é uma eleição majoritária, uma eleição direta, as pessoas sabem, como governador, presidente, essas três eleições diferentes. É que nós temos duas eleições muito pesadas, diretas, né? Que é governador e presidente, o Senado fica para o fim. É isso que atrapalha. Mas eu acho que a eleição ao Senado é uma eleição em que o eleitor, mesmo ali ao final, tem uma posição muito clara. Para o Congresso é diferente, porque o sistema eleitoral é pouco inteligível para o eleitor, primeiro. Segundo, boa parte da eleição ao Congresso é muito fragmentada num número muito grande de deputados que busca se reeleger a partir de clientelismo, né? De emendas, de apoio. Bom, o Eduardo Cunha é candidato a deputado federal em Minas Gerais, definiu parte das emendas do seu partido sem ser deputado e pegando lá o WhatsApp dele, a gente viu que ele dizia, manda para aquele lugar que tem tantos votos. Então, assim, essas coisas, a eleição ao Congresso é muito difícil para o brasileiro entender essa lógica, ainda ela se aproveita, digamos, de uma certa fragilidade da sociedade brasileira, né? E também nessa eleição, quando é presidente, chega lá e fala assim, você é a favor disso, contra aquilo? O deputado é muito distante. Em muitos países, a eleição é uma lista partidária. Então, se tem uma lista partidária, você sabe o que o partido A pensa e o que o partido B pensa. No Brasil, é uma lista aberta, uma eleição proporcional em lista aberta.
E o problema também é que os partidos não têm um filtro mínimo, né? Porque a quantidade de cara que está condenado, a quantidade de cara que fez bobagem, a quantidade de ex alguma coisa que é candidato a toda eleição para puxar voto. É uma loucura, eu não sei se não tem filtro ou o filtro deles leva a isso. Porque assim, se a gente olhar a cúpula dos partidos, quer dizer, o presidente do União Brasil e o presidente do PP estão a 3 passos, dead man walking, né? Estão a 3 passos da prisão nos próximos anos. Então, isso é muito grave, porque é a maior, se você juntar a federação, é a maior federação partidária do país. O presidente Valdemar Costa Neto é o presidente do PL. Eu acho que eu não preciso mais comentar nada sobre o que são os candidatos do PL. Se a cúpula é assim, imagine como é que é o processo de triagem. Então, eu acho que tem um problema grande que piorou no Brasil com a questão das emendas, já era com as emendas e com o fundo partidário, que é muito grande, que já era ruim por conta desse sistema ininteligível, fragmentado, que é uma enorme oligarquização dos partidos. São poucos que mandam. A gente acha, tem os 513 deputados mandando as emendas. Quem manda naquelas emendas são 5 deputados, mais uns senadores. Arthur Lira sentava com o Davi e definia boa parte do que eram as emendas. Por isso que o Valdemar da Costa Neto entra lá e participa, porque vai lá e conversa com eles. Então, talvez seja interessante pensar que melhorias no sistema eleitoral, melhorias no sistema de emendas, criação de partidos que tenham prévias ao longo do caminho, não só para governador, prefeito, mas para deputados. Isso tenderia a reduzir essas questões. Mas eu diria que parte delas vem da própria sociedade, até. Por isso que a gente não fala. Porque parte da sociedade brasileira quer a oligarquização. Parte da sociedade brasileira quer privilégios, grupos de interesse. A gente acha que são os políticos os malvados. Não é bem assim. Então tem parte da sociedade que ainda não aceita por completo a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Dan Stubach, que não seria eleito hoje para deputado federal no Brasil, bola tua. Talvez fosse. Não seria, ele é odiado. Odiado. Ele não ia ter voto feminino, não ia ter voto de ninguém nesse país. No Rio ele tem chance, tá? É que o Rio, Zé, é outro jogo, é outra lógica as coisas. Viraria presidente da Alerj, né, Zé? Fácil. Pior que eu acho também. Não, eu não sei se vocês já falaram do outro lado, né, Bruce? Eu sei porque eu cheguei no programa depois. Na esquerda, quais seriam os nomes para uma próxima eleição presidencial, né? Me parece que é o Haddad que está sendo preparado novamente para isso. A gente teria uma reedição do que é hoje a candidatura para governador, né, entre o Haddad e o Tarcísio na próxima vez. Ou se você vê outro nome ocupando esse lado da esquerda. Vocês já falaram disso. Eu acho que o Haddad pode ser um dos nomes, porque há mais chance dele perder a eleição em São Paulo e há mais chance dele ser o homem forte do governo Lula. Acho que essas duas coisas são muito verdadeiras. Voltar para ser o homem forte do governo Lula? Eu acho que mais forte do que foi no ministro da Fazenda, ser o chefe da Casa Civil, quem de fato manda mesmo. Mas tem que lembrar que temos novos lideranças também surgindo. Eu citei aqui o nome do Eduardo Paes, mas no próprio PT, o ministro da Educação, o Camilo, o PT tem crescido no Nordeste. Se você olha a bancada do PT na Câmara, onde cresce mais é no Nordeste. E não é só porque o Lula existe, é porque talvez esteja produzindo boas políticas públicas nesses lugares. Se você pegar o Ceará e Piauí em educação, avançam mais que São Paulo. Então deve ter alguma coisa ali que funciona. Então, assim, tem coisas ali que tem liderança. O próprio governador do Piauí, que é um governador impressionante, é um estado que está tendo um avanço enorme. Você pega as pesquisas, ele tem 80%. Os 3 governadores mais bem avaliados nesse período, ao longo do período, foram o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, o Ronaldo Caiado e o Ratinho. Vocês verem que coisa interessante. Não é nenhum grande bolsonarista ou uma liderança antiga do PT, não é isto. Então, acho que tem espaço para coisas novas que a gente ainda não está vendo direito. E, assim, ninguém mais vai precisar, digamos, da direita, pedir bênção para o Bolsonaro se o Flávio Bolsonaro perder a eleição. O Tarcísio não precisa. O Paraná, eu acho que vai ganhar provavelmente o candidato que o Ratinho escolher vai ganhar no segundo turno, porque o PT vai votar contra o Sérgio Moro e vai ganhar o candidato do Ratinho. No Rio Grande do Sul vai ser a Juliana, eu acho que a Juliana Brizola vai ganhar a eleição. Talvez sobre lá o governador de Santa Catarina, mas ele é uma figura, digamos, não tem muito voto, não é expressivo.
Então, quando você olha para o cenário de maneira mais geral, tem espaço para crescimento, e aí voltando um pouco ao que o Dan perguntou, o próprio PSB, né, Dan? O João Campos, a Tábada, tem muita gente aí surgindo que não é contra o Lula. Alia-se ao Lula porque acha que tem muitas políticas públicas que concordam e porque tem o bolsonarismo. Mas terminando... João Campos periga perder lá, hein? Ali vai ser uma eleição dificílima. Para surpresa dele, né? E acho que ele achou que ia ganhar mais fácil. E Raquel é uma política de centro. Sim. Que elogia o Lula todos os dias. Vai ao rádio e elogia o Lula, porque de fato isso não se pode negar. O Lula foi muito justo com os governadores. Foi justo com o Tarcísio, foi justo com Raquel, que não era... Tudo que o Tarcísio quis, o Lula deu. Ao contrário do Bolsonaro. Tudo que algum governador que fosse de oposição a ele brigou com o Dória, brigou com os governadores do Nordeste, brigou com o Caiado num certo momento. Lula deu tudo que os governadores quiseram. E Raquel percebeu que isso é uma forma de ter um outro tipo de política. Pode ser, ela não é a candidata exata do Lula, mas é isso que é a ideia do centro radical que eu brinquei. Sim. Mas ela pode ganhar a eleição sem precisar dizer que eu não sou Bolsonaro nem Lula. Ó, vamos pro intervalo, Repórter CBN, que a gente volta com folga para a última meia hora, tudo bem? Valeu. Então vamos lá. Na CBN, fim de expediente. Estamos de volta. Estamos desenrolando o Brasil para você hoje, viu, caro ouvinte? Estamos aqui trazendo todos os obstáculos nessa estrada que teremos até a eleição, daqui a 60 dias praticamente. E já trouxemos notícias melhores para daqui a 4 anos. Fernando Abruzzo garante que o sol voltará a brilhar de uma nova maneira. Daqui a 4 anos seremos todos amigos, irmãos, jantares em famílias e natais serão em paz novamente. Mas eu falei da política brasileira, não falei da geopolítica e da economia mundial. Esse é um dos grandes obstáculos ao Brasil e ao mundo. Não se esqueça. Nem do Hexa, né? Ele não falou nem do Hexa aqui também. Já não podemos sonhar. Pois é, aliás, Ancelotti falou, hein, Zé? Ancelotti foi bom de leitura, culpou a si mesmo pela derrota. Gostei do Ancelotti, foi bom. Foi, não, mandou bem, também achei. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o trabalho agora, né? É bom, agora ele vai ter que trabalhar, né? Não vai dar pra ficar pegando é praia o aqui fim no de Rio. outra era, né? É. A era Neymar, que também foi uma prisão pro país, na verdade, né? Do ponto de vista da seleção. E há boatos, eu vi isso no Instagram, mas eu achei que era pegadinha, porque não pode ser verdade isso, né? Que o Brasil fará um amistoso até o final do ano contra a Índia. Sim. Cara, nessa Copa do Mundo, que todos os países do mundo foram, a Índia conseguiu não ir. E o Brasil vai jogar um amistoso contra a Índia. A troco de quê, cara? Vai jogar um jogo contra a Índia? Não, ele vai jogar outro com a Tailândia, porque ele vai jogar um torneio que a Tailândia é um dos participantes na Tailândia e o Brasil deve jogar com a Tailândia também. Ou seja, o projeto é começar por todos os times que não foram para a Copa. Cara, isso só pode ser algum psicólogo da CBF tentando restaurar a autoestima do brasileiro. Porque, no sentido prático, não tem cabimento você deslocar um Vinícius Júnior até a Índia para fazer um jogo, né? Não. Muito bem, bola tua aí, Zé, que eu não tô achando o chefe, então manda você. Deixa eu mandar uns abraços aqui no X, aqui, o pessoal tá participando. E fala aí de Curitiba também de novo, aproveita no gancho. Tá bom, mandar um abraço para Renata Bastos, sempre com a gente, professora da Federal aqui do Rio, elogiando aqui o Abruzzo, o Rodrigo Campos, que pergunta aqui já um pouco a pergunta que o Dan fez no bloco anterior, George Spencer sempre com a gente também, Wilson Lima, a Evelyn, que é de Curitiba, aproveitando, Evelyn, então a gente vai estar nessa festival literário que vai estar tendo aí, o principal festival literário aí da cidade, não sei se o nome dele... Festival da Palavra. Da Palavra, exatamente. A gente vai estar aí na próxima sexta-feira com o Ednei Silvestre, a Marta Batalha e provavelmente o Ignacio Loyola Brandão, e acho que vai ser um papo bem legal aí sobre literatura, artes e outras coisas. E é isso, acho que o Dan tá voltando aqui, deixa eu aproveitar. Abruzzo, acho que eu tô mais ou menos contigo, assim, acho que a Câmara não dá para exigir muita coisa, que é meio assim, uma batalha meio perdida, mas o Senado, pelo menos a última pesquisa, eu achei até meio surpreendente, para falar a verdade, com nomes realmente
diria, de uma política mais tradicional, nenhuma coisa muito extraordinária no sentido de aparecer nomes esquisitos assim. E eu acho que me parece, pelo menos pelo encaminhamento, me parece um Senado melhor do que o que a gente tem hoje. Não sei qual que é a sua leitura dessas pesquisas e do andamento dessa opção de voto até outubro, né? Olha, eu acho que a tendência é o Senado ter um conjunto grande de senadores mais tradicionais, de centro. A tendência é não ter grandes outsiders, como nós tivemos lá em 2018 e um pouquinho em 2022. E, portanto, um Senado mais previsível. E isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a política e economia do país é ter previsibilidade. E um Senado mais disposto a conversar. Agora, o Senado como a Câmara vão ter um papel muito importante para esse reequilíbrio dos poderes que acho que vai começar em 2027, mas não vai terminar em 2027. Um grande debate para reestruturar republicanamente alguns papéis do Congresso, do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque é mais fácil, também é bom lembrar disso, né? Teve toda essa campanha bolsonarista, né, Teco, de vamos mudar todos os senadores para fazer impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal. Isso é um desastre. O país economicamente vai para o brejo. Isso quer dizer que o Supremo está jóia, tudo perfeito? Não. Mas se você faz de uma forma mais sensata, organizada, você consegue fazer incrementalmente as mudanças que o país precisa fazer do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter 4 ministros supremos se aposentando até o final do mandato do próximo presidente. Então já vai ter uma grande mudança. Então tem que aproveitar isso e fazer a mudança na forma como o Supremo funciona, na forma como ele se apresenta à sociedade. E na forma como são escolhidos também, né? Porque então, mas esse é uma coisa que a sociedade também se incomoda é de ser sempre, não sempre, né? Porque eu não posso dizer que os ministros não sabem nada do que estão fazendo, não é isso. Mas sempre tem uma relação pessoal que parece mais forte com a técnica, é o que nos parece aqui, né? O Bolsonaro elegeu um ministro porque ele também era evangélico, o Lula elegeu um ministro que era ministro, um ministro que era advogado, e assim tem sido de tempos para trás também, né? Embora é igual você olhar para os Estados Unidos, é igualzinho. Sim. Os países presidencialistas dão um poder muito grande ao presidente para escolher. O que eu acho que é mais importante é definir como é que se faz a sabatina. Veja, o Messias caiu sem sabatina, porque a sabatina foi uma vergonha. Na verdade, os senadores fizeram perguntas ridículas, na verdade foram piores do que o Messias e ele caiu. Segundo, que defina, por exemplo, mais claramente qual é o raio de mandato do ministro. Isso é muito mais importante. O ministro que é mais, digamos, que é o mais polêmico do Supremo, vamos direto ao ponto, o ministro Alexandre de Moraes. A formação técnica dele é excelente, Teco. Professor da Universidade de São Paulo. Seus livros são usados em todos os concursos públicos. Talvez, portanto, fosse ele e o Gilmar Mendes são os mais técnicos ali, os mais, como o Barroso também era. Não é esse o ponto. O ponto é como é que você define o raio de ação do ministro. Decisões colegiadas são sempre melhores do que decisões individuais. O raio do que não é ilegal, mas é imoral. Exatamente. Mas isso também é uma coisa que se esqueceram, né? E digamos, pessoas mais técnicas do mundo podem roubar. A gente no mercado financeiro roubou sendo... Então, assim, não acho que é esse o ponto. É aumentar a responsabilização do Supremo, delimitar melhor o papel de cada ministro. E isso dá para fazer com um Senado, pegando o que o Zé falou, mais comedido, que sabe, olha, é o seguinte, vamos fazer, olha, a partir desse vai ter tal ou qual mudança. Isso acalmaria o Supremo, isso permitiria, inclusive, uma investigação mais forte. Porque hoje a investigação não se aprofunda tanto no Supremo por conta dessa radicalização. Porque, vamos combinar, né, quando o bolsonarismo, nós temos que pegar o Alexandre de Moraes. Olha, se for pegar o Alexandre de Moraes, vocês são os primeiros a sair junto, certo? Vamos combinar que a coisa não está boa do outro lado. Se você faz de um outro modo, você vai mudando as estruturas institucionais, sem criar uma grande celeuma, e aí permite mesmo você, digamos, cobrar mais os ministros do Supremo. Eu só tenho uma outra coisa que eu acho que é importante contra ministro do Supremo, é que alguns comportamentos deles não são muito diferentes da elite dos advogados no Brasil. Isso eu não estou falando porque o Dan está fazendo a elite dos advogados do Brasil na novela. Dan seria um ótimo. Mas é isso mesmo, aquilo que o Dan está fazendo na novela é mais comum do que as pessoas imaginam, gente. Parece que ele está fazendo um personagem malvado, que não existe, inventado só para ele ser odiado, como você falou. Não. Existe uma elite da advocacia brasileira. Eu gosto muito de ler o Conrado Hübner, que escreve na Folha, meu amigo Conrado, que se comporta desse modo. Portanto, às vezes a seleção está selecionando dentre estes.
Portanto, tem uma mudança que tem a ver com o Supremo, mas tem uma outra mudança que tem a ver com a elite brasileira. Essa elite brasileira que aceita entrar no judiciário em concursos muito concorridos, mas acredita que tem que entrar lá para ganhar 100 mil reais por mês. A elite já acha isso antes de entrar no concurso, Teco. Então, assim, a gente tem uma coisa que é mudar certas partes da elite brasileira que tem uma visão de que eles são mais iguais do que a gente. Se a gente não mudar isso, quando a gente for olhar o raio de escolha de quem que a gente pode escolher para o Supremo, não vai sobrar tanta gente. Ademir, que seria candidatíssimo a uma vaga na Suprema, talvez até favorito da Stuba, que bola tua. Tá no mudo, tá no mudo. Está no mudo. Mudo não. Tá no mudo agora sim? Tá bom. Que o pessoal estava gravando aqui do lado, não quis que o barulho entrasse. Estou aqui, né, nos estúdios, eu acabei de ser Ademir, voltei a ser Dan agora. Eu acho que uma das coisas mais legais da repercussão desse personagem, desse tipo de personagem, né, Fernando, é realmente dialogar com a sociedade. É as pessoas reconhecerem nele pessoas que elas veem no Jornal Nacional, das quais elas têm raiva, né? E a partir de um personagem desse, elas podem exteriorizar a sua raiva, né? Discutir o país e querer algo melhor, enfim, se a gente pensar até utopicamente como um dos papéis possíveis para a arte. E aí que eu queria te perguntar, você veio no programa, eu não estou lembrando quando, mas bem no começo, os Teco são melhores de data, tipo 10, 15 anos atrás, Teco? Lá na foi lá na Cecília. Santa Cecília, né? Então faz tempo. E nesse tempo todo aconteceu muita coisa que a gente não imaginava, né? O extremismo, as fake news, tudo que se exacerbou. Bom, veio a pandemia. E eu queria te perguntar se a discussão que eu ouço na rua todo dia, as pessoas vêm com várias elaborações sobre o mundo judiciário a partir do meu personagem. As pessoas que chegam a você nos programas que você participa, a gente discute política hoje em dia melhor do que a gente discutia como sociedade, do que chega para você, claro, ou não, ou a gente empobreceu ainda mais o nosso discurso, porque o que está lá é fruto do nosso discurso, né? Mas se você pensar nas origens lá do Fim de Expediente, era uma outra era da mídia, né? No meio desse caminho entraram as redes sociais. É isso que aconteceu. Então, assim, vocês contribuíram para, como outros programas, digamos, do que chamamos de mídia tradicional, para uma melhora do debate político, inegavelmente. Não é que acertava assim, pode acertar, errar, eu posso aqui acertar, errar, mas tinha um debate denso. As redes sociais destruíram boa parte disso nos últimos 10 anos. Acho que hoje há um cansaço também com as redes sociais, ou pelo menos com o uso das redes sociais desse modo radicalizador, extremista. Como alguns amigos assim, é melhor ver o TikTok rapidinho do que ficar olhando essas coisas. Ninguém consegue mais escrever no Twitter, sei lá qual é o nome agora. Ninguém mais olha os textões do Facebook. Deu uma reduzida, mas ainda tem também teve uma queda disso, mas ainda é um movimento importante de desinformação à sociedade. Eu acho que foi essa mudança que atrapalhou o trabalho de vocês e de outros que estavam tentando melhorar o debate. Só que como eu acho que está tendo esse cansaço para as redes sociais, também tem surgido, e é importante também dizer isso, Teco, na internet, gente boa fazendo coisas legais. Eu gosto muito do Pedro Doria no meio, que faz coisas super legais de debate. Tem surgido. Eles estão começando a crescer, mas acho que talvez isso seja um espaço importante. Do lado disso também é importante dizer que no mundo todo, nos últimos 20 anos, houve a ascensão de uma visão muito conservadora da sociedade. Isso não é um fenômeno brasileiro. Se você liga rádios nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em 2019, começo de 2020. As rádios têm programas muito conservadores que não teriam na época do Reagan. É importante dizer isso. Com um grau de visão antidemocrática muito forte. Essa é uma novidade que não tinha lá no início do Fim de Expediente, mas essa não é uma novidade do Brasil, isso é uma novidade do mundo. E acho que nós vamos ter que aprender a conversar com essas pessoas, tentar... O problema não é o conservadorismo, o problema é o reacionarismo, eu sempre digo. E a burrice, né? Porque conservadores... O Partido Conservador Britânico governou por décadas na Inglaterra e nunca levou ao fim da democracia. Mas esses caras não são democráticos, esses caras são contra direitos humanos, eles são a favor de que alguns têm mais privilégios do que outros. Então, essa é uma novidade no mundo que a extrema-direita representa, tem até suas portas aqui no Brasil, que acho que essa é uma coisa nova e que nós vamos ter que aprender a discutir, mudar isso. Mas quando a gente olha das pesquisas de opinião do eleitorado brasileiro em geral, ou mesmo do americano,
Existe uma tendência, digamos, a tentar equilibrar isso, mas aí o que muda é a oferta. A gente também tem que mudar a oferta de candidatos, a oferta de líderes. A demanda sozinha não muda a política. Não muda a política. Então tem que mudar isso. Então, nesse sentido, não fique preocupado. Acho que vocês melhoram o debate, melhoraram, mas é que aconteceu coisa no meio do caminho que a gente não esperava. Mas acho que hoje também é possível encontrar outras saídas para as redes sociais. A gente aprendeu a lidar com isso nos últimos anos. Eu tenho essa impressão também de um certo cansaço, desculpa, até só para completar, certo cansaço e uma esperança que a partir desse cansaço a gente melhore o diálogo, porque talvez as certezas não sejam suficientes, né? Essa venda de certezas que eu acho que nortearam até agora os últimos anos, né? Do discurso. Vamos pro último intervalo, vamos voltar com dicas, culturas, fim de semana. Tem uma boa aqui, ó, o Luiz Cláudio falando que um bom vice pro Flávio seria o Neymar. Eu adicionaria o pai do Neymar também. Porque eles gerariam uma tensão contra eles e deixariam o candidato principal mais, entendeu? Mais solto. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Na CBN, fim de expediente. Na CBN, fim de expediente. Muito bem, hein? Estamos de volta aqui para o nosso último bloco. Tivemos uma ótima conversa sobre o que vem pela frente, 60 dias de eleição. Vamos agora mudar um pouco disso. Você falou para o Abruzzo que você queria ser candidato, Teco? O que ele acha disso? Lá atrás. Não, hoje não falei, mas lá atrás eu queria. Queria. Que erro seria? Candidato a quê? Eu tinha um plano, vereador, prefeito e depois presidente. Esse era o caminho. Mas hoje vendo que, assim, só um maluco é prefeito de São Paulo, né? São Paulo é ingovernável, né? O Fernando Henrique escreveu no livro dele que ele só virou presidente porque ele perdeu a eleição à prefeitura de São Paulo. Não dá. A moleza é ser governador. Prefeito não tem como. Prefeito acaba com a sua vida aqui, né? Mas, enfim, não deu. Vamos lá. Dicas da semana, porque o Homem-Aranha vem aí, viu, Zé? Vou te falar, eu queria dar essa informação para você, um shopping grande aqui de São Paulo, perto ali da Rebouças e da Marginal, perto aqui da CBN, eu contei, na sessão de hoje, tem 66 sessões de Homem-Aranha dividido entre legendado, dublado, VIP, VIP Master, VIP Pipoca deitado. 66 sessões. E a primeira começava às 2h. Ou seja, é o Homem-Aranha. Mas eu vou te dizer outra coisa. Meu filho foi ver, adorou o Homem-Aranha, falou para eu falar aqui para todo mundo que é muito bom, mas eu queria ver Odisseia, né? Eu falei, tá bom. Também. Eu falei assim, eu falei para ele, você vai ver o Homem-Aranha e a gente vai ver Odisseia. Tá bom, pai. Eu fui procurar o IMAX no Odisseia quando eu tô em São Paulo para conseguir encontrar. Não dá, não tem. Eu tentei sábado também para comprar para amanhã, impossível. Eu tô louco para assistir, eu adoro o livro e adoro o Nolan, que eu acho que é um baita cinema, na Inglaterra, muito interessante. Na Inglaterra, nos IMAX, até setembro tá cheio. Nossa. Sério. Mas no IMAX, não no cinema. Sim, mas o IMAX é o must, né? O negócio legal pra ir, né? Eu fui procurar no IMAX também. Eu procurei pra quinta, eu sei que quinta, por exemplo, eu não vou gravar, eu vou estar em São Paulo, que é um dia antes da gente ir lá pra Curitiba. Não tem. Nenhum dia. Quinta-feira, eu tô comprando quase uma semana de antecedência. Não tem. Toca aí, vamos pôr a vinheta das dicas, hein? Dica da semana. Vou começar aqui, além do Homem-Aranha, acabou o Cabo do Medo, ótima série, acabou espetacular. Quem não viu, veja, vale a pena. Quem já viu, tá acabando, dá um gás, tá lá na Apple. E eu comecei a ver uma série que eu achei meio ousada, meio polêmica, mas eu gostei, a série do Globoplay lá do futebol. Vi os primeiros 2 capítulos, achei bom, viu? Não esperava dizer que achei muito bom, como eu achei, mas achei. Então, vamos ver o que vem pela frente, mas fica aí a dica, tá lá no Globoplay, é a do Cauã Raymond do futebol ali. Tem gente que fez a série que tá aqui do meu lado. Letícia, né? Letícia, Aliás, já fugiu aqui, mas aliás, ela tá bem na série, tá bem.
Zé, Sempre dicas. Ó, eu tô viajando faz 2 semanas, então não tô indo no cinema, o que é ótimo, né? Que agora não teria como ver nada no cinema. Então, as alternativas. Cara, eu vi uma série, acabei vendo na HBO, no próprio programação da HBO, mas tá no streaming deles. Que é um documentário sobre os afro-sambas do Vinícius do Baden-Powell, que é maravilhoso, que conta toda a história do disco. É um show de Brasil nos anos 60, assim, com as entrevistas excelentes. Trabalho muito bom do Emílio Domingos, que é um documentarista bem interessante, que tem um trabalho ótimo. Adorei essa série. Para quem tá afim de uma coisa mais literária, até falei ontem no Clube do Livro, do Eduardo Ralfon, que é um escritor da Guatemala, que é um cara muito interessante. Ele foi um dos destaques da Flip. Para mim, realmente foi uma surpresa. Bookstandor polonês, né? Exatamente, é uma nova edição, né? Tinha saído há mais de 10 anos, não tinha sido um grande sucesso, mas ele foi muito bem na Flip, e ele tem um lugar muito interessante para contar histórias, porque ele é um cara da Guatemala, de origem judaica, polonesa e libanesa. Então ele tem toda essa questão da cultura maia, toda aquela cultura originária ali daquela região, e ao mesmo tempo toda a cultura europeia, os ecos de Auschwitz no avô, que é nesse conto, o boxeador polonês ele conta. É um escritor muito interessante. Há muito tempo ele é falado no mercado de língua hispânica, mas agora parece que chegou o momento dele aqui para os leitores brasileiros. Recomendo bastante o Ralfon. Fala o livro de novo? Tem o Boxeador Polonês, que é um conjunto de contos, e tem o Tarântula, que é um romance recente que ele lançou no final do ano passado aqui no Brasil. Dan Stubach, dicas? O Tarântula é um acampamento, que ele vai no acampamento lá, e é um livro que vai te envolvendo e vai dando uma agonia, e ao mesmo tempo é muito bem escrito, realmente. Bom, minha dica, eu comecei a ler, estava lendo hoje, enquanto esperava aqui para gravar, o Geoff Dyer é um escritor que eu gosto bastante, é Os Últimos Dias do Federer e Outros Finais, é isso, eu acho que é o nome. Adoro ele. Então, ele tinha escrito um livro do jazz, né, Zé, lá atrás, que eu adorava, já tinha falado várias vezes aqui. É um autor muito bom para a Companhia das Letras. E essa semana eu fiz uma coisa, com essas coisas de ficar esperando para gravar, eu às vezes entro em umas viagens de acompanhar trajetórias de alguns atores. A trajetória do ator que eu resolvi acompanhar essa semana foi o Paul Newman. Comecei a acompanhar e tentar ver o maior número de filmes desse mesmo ator. É um exercício que às vezes eu me presto e tem sido muito divertido. E eu queria dizer assim, tem 2 filmes que pouca gente fala, que é o Veredito e A Cor do Dinheiro, pelo qual ele ganhou o Oscar. Ele não foi no Oscar, porque já tinha perdido 6 vezes, ele falou assim, eu não vou, que eu vou ganhar, e foi o que aconteceu. E o filme com o Tom Cruise, os 2 estão disponíveis e fáceis de ver no Prime. Ou a série do Globoplay é Jogada de Risco. Bruce, e aí, alguma dica para o nosso ouvinte? Séries, filmes, livros sobre política ou fora disso? Eu vou fazer uma dica meio jabá familiar. Meu irmão está lançando um livro chamado Futebol Imaginário. É um livro de contos sobre futebol, em que o futebol aparece, mas nunca é... Ele é sempre o pano de fundo, mas são outras histórias de família, das pessoas que crescem na juventude. Como é que o futebol participa? O livro é sensacional. Boa. Muito bom. Já passei para várias pessoas. Tem a Orelha do Chico Sá. É um livro muito, muito bom e que mostra como o futebol é um pouco assim uma construção afetiva das pessoas. Uhum. Então, para quem gosta de futebol, eu sou corintiano roxo, e assim, é um livro maravilhoso para ler. Eu citaria vocês para, já que o próprio voltar a ler Odisseia, né? Já que está aí, a Odisseia é um livro fantástico, um livro maravilhoso. Eu tô louco para assistir também, igual o Dan falou, muita vontade, porque eu acho que ele é um livro sobre a aventura imperfeita do ser humano. Eu acho que a gente sempre procura ir à aventura imperfeita do ser humano. E o terceiro, eu já li já faz um tempo, mas eu sempre releio, é O Filho de Mil Homens, que eu acho que... Walter Ugumãe, né? É um livro... Como é que você pode tirar a felicidade do pouco? Eu acho... É um livro franciscano. São Francisco de Assis adoraria ler esse livro. Eu acho que é uma coisa fantástica de um minimalismo da possibilidade da esperança humana, que eu acho que é impressionante. E tô louco pra assistir Odisseia, né? Mas se deixarem, né? House of Cards, gostou? Gosto, mas eu acho que... Eu tenho um problema com séries, vou falar pra vocês.
Eu acho que elas se alongam demais. Aham. Eu brinco, eu prefiro novelas. Principalmente porque eu posso quando perder deu alguns certo. capítulos, mas tem lá o personagem e eu continuo gostando. Então eu posso assistir o 18º, não sei o quê. Agora, as séries, quando se alongam demais, o House of Cards tem Razões, né? momentos muito bons, etc., mas tem uma hora que... Por isso que eu prefiro o filme e o documentário. Tô louco pra assistir o documentário que o Zé falou também, que já tinha visto que tava passando, mas ainda não assisti, não. Eu prefiro o filme e documentário às séries. Obrigado pela presença, foi um prazer de novo. Tchau, Dan. Tchau, Zé. Tchau, gente. Fiquem bem. Boa semana. Obrigado. Vem aí o 4 em Campo, que vai discutir o gramado do Itaquerão. O gramado da A Arena. última coisa que a gente tinha, e nem isso teremos mais. CPI do gramado no 4 em Campo. Valeu. Tchau, tchau. Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.